Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Paz seja convosco. 20/10/2023. Brasil, São Paulo. Estou aí dando início a mais uma chave mestra. Glória a Deus, apóstolos. Nós começamos quarta-feira, o pastor Edson esteve aqui comigo e nós estivemos abordando aí o manifestar do Espírito Santo na igreja primitiva, o início da igreja primitiva, e eu vou dar continuidade a esse assunto. É um assunto profundo, um assunto interessante, cheio de informações. Então eu vou estar ainda falando e eu acredito que eu vou ficar então orando, né? E logo vou estar dando início para que a gente não perca tempo, possa falar bastante desse assunto. Paz do Senhor, Aline. Pai, em nome de Jesus, sabendo, Senhor, do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti esse tempo, essa live, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado. Que o Senhor fale aos nossos corações. Também, Senhor, que o Teu Espírito possa se mover nos corações, trazendo clareza a ser do Espírito Santo ali em Pentecostes, Senhor. Jesus, nós sabemos da Tua bondade, do Teu amor ao enviar o Espírito Santo para estar dentro de nós, Senhor. Eu Te agradeço por esse presente, por essa pessoa maravilhosa que habita dentro do meu coração e do coração dos meus irmãos. Que o Senhor se revele, que o Senhor traga luz acerca desse assunto. Paizinho, aquelas pessoas a quem o Senhor quer derramar o Espírito Santo e muitas vezes ainda há alguma resistência através dessa ministração, do ensinamento acerca desse assunto, Pai, essa pessoa se sinta livre, se sinta à vontade, se sinta rendida diante da Tua presença e com o coração aberto para receber desse poder que o Senhor quer derramar sobre essas vidas, Pai. Por onde quer que essa live for, o Teu nome seja engrandecido e a pessoa do Espírito Santo seja recebida, Senhor, para a transformação das vidas, para a mudança das histórias, Senhor, para uma e falarem das Tuas grandezas e falarem do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, esteja no controle desse tempo e de tudo que vai ser falado. Aquilo que eu não for capaz, Senhor, de falar, de ensinar, Paizinho, aquilo que não foi revelado a mim ainda, que o Senhor revele ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, de maneira que o Teu nome seja exaltado, seja engrandecido, Pai, e que haja clareza, Senhor, acerca da Tua palavra. Jesus, seja selado toda a conexão da internet, Pai. Toda oscilação na internet seja repreendida em nome de Jesus. Que ela se mantenha estável agora em nome de Jesus, Pai. Que não haja nenhuma interrupção, nenhuma barreira em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor possam ser enviados em cada casa agora nesta manhã, Pai. Ministrando ao coração, Senhor, daqueles que estarão assistindo, Pai. Trazendo, Senhor Deus, o derramar do Teu poder sobre cada vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Bom dia ao pessoal que está entrando. Toda hora eu estou recebendo aqui uma mensagem, aparece para mim, não sei se aparece para vocês, que a conexão da internet está oscilando, então está muito baixa. Então me ajuda aí na intercessão. Ai, Aline, me ajuda aí na intercessão, Aline. Para que a internet se mantenha, né? Que ela esteja estável. Para que não haja nenhuma interrupção, em nome de Jesus. Bom dia ao pessoal aí que está entrando. Glória a Deus. Vamos lá, né? Vamos falar do livro de Atos, capítulo 2. O Edson começou falando quarta-feira, falou do verso 1 ao verso 4. É tanta riqueza de informação que não deu pra gente sair do verso 4. Então eu vou ler novamente, tá bom? E nós vamos estar falando um pouco. Quarta que vem eu tenho um convidado especial, o pastor Moisés, ele é do Rio de Janeiro, é esposo da pastora Vani, e ele é um mestre, né, na palavra, falando aqui do capítulo 2, do derramar do Espírito, do dom de falar em línguas, né, do que aconteceu aqui com os discípulos. Então, a gente, pelo jeito, vai ficar um tempinho abordando esse assunto, tá bom? Vamos lá, bom dia, Lê, paz do Senhor.
Diz assim, vou ler uma versão NVT, tá bom? No dia, Atos 2, verso 1, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Olha só, né? Eles estavam ali no cenáculo, nós sabemos, já falei disso. O cenáculo era uma sala, eles estavam reunidos, orando, adorando, pelo jeito estavam sentados, né? E houve esse derramar, né? O que é Pentecostes? Também conhecido como Festa das Semanas, ou Dia dos Primeiros Frutos. Uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Era exigido por lei que os homens fossem a Jerusalém por 3 vezes no ano, para celebrar as principais festas. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 16:16, tá bom? Ali está descrito as principais festas que eles tinham que celebrar. Só lembrando que as festas, elas foram estabelecidas por Deus como estatuto perpétuo. Então, nem a igreja deveria deixar perpétuo para sempre, né? Deus, ele tem, se a gente fizer uma conexão das festas com os acontecimentos futuros, nós vamos entender muita coisa acerca do que temos vivido hoje e também acerca da volta do Senhor Jesus, porque há uma conexão entre as festas judaicas e a volta dele, ok? Mas não é esse o principal assunto aqui da live, né? É um assunto bem profundo, mas é bem interessante para ser estudado. Então, quais festas? Uma delas, né, eu vou falar das 3 principais, a Páscoa, né, que acontecia na primavera, Pentecoste, que quer dizer 50, são 7 semanas e um dia depois, aí é celebrada a festa, tá lá em Levíticos 23, do 15 ao 26, e a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ao final da colheita no outono. Então, olha só, o derramar do Espírito Santo acontece bem na festa, dizer com isso. Qual é a mensagem que o Senhor está querendo nos dizer através do derramar do Espírito no dia da festa, nesse período de festa? Olha, os primeiros cristãos alcançados nesse período de Pentecostes foram os primeiros frutos de uma vasta colheita de milhões de almas. Então, o derramar do Espírito acontece exatamente no Pentecostes, celebrando a colheita desse. Era levado até o templo os primeiros frutos, as primeiras colheitas, as primícias. Então, a festa de Pentecostes, o derramar do Espírito, é uma celebração a esses primeiros cristãos. Então, eles recebem o Espírito Santo, né, o derramar do Espírito sobre a vida deles, celebrando o início, celebrando as primícias, que é o presente veio para a gente, a presença do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, as primícias, né? Dessa colheita que veio do trabalho de quem? Do trabalho de Jesus, é claro, né? Do trabalho dele, da semeadura que ele fez na terra, da palavra, da sua própria vida, do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então, você vê que é um momento especial, né? É um maravilhoso. Que ele faz isso, eu estava lendo aqui, nós vamos continuar lendo. Tinha nesse lugar pelo menos 14 nações representadas. Olha como Deus é extravagante. Quando ele quer fazer uma coisa, não tem limite para ele. Tinha ali pessoas de vários lugares, representando várias nações. E essas pessoas testemunharam esse derramar do Espírito. Continuidade lendo, olha só. Como de um vento impetuoso. Não era um vento, mas havia um som, como de um vento impetuoso, né? O vento sopra onde quer, João 3,8. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vem do Espírito. Olha só, né? Jesus falou isso. Era um som como de um vento veemente, como de um vento impetuoso. Então, não era um vento, mas era como um vento, né?
Línguas como de fogo. Não era fogo, mas como de fogo. João Batista predisse que o batismo pelo Espírito seria acompanhado de... Deus precisava usar essas formas para que a gente entendesse um pouquinho da pessoa do Espírito Santo, como um vento. Você não pode ver, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, né? Como fogo. O fogo, você vê aquelas chamas de fogo, vermelha, laranja, né, branca, aquela chama, é como de um fogo, mas não é um fogo. Amém? A manifestação externa da descida do Espírito, com Jesus, a manifestação foi expressa por uma pomba. Lembra? Quando ele desce as águas do batismo, que ele levanta, a pomba vem e pousa sobre ele. Então o Espírito Santo desceu sobre ele e a representação foi uma pomba, para que os discípulos entendessem tudo o que estava acontecendo. Então Deus fazendo o quê? Se mostrando, o Espírito Santo se revelando para nós, através como fogo, como um som. Então os ouvidos ouviram, os olhos viram, e eles falaram outras línguas. Né? Como eu disse, Jesus recebeu o Espírito Santo como pomba, para que os homens vissem, né? Então o Espírito desce sobre ele numa forma de pomba, né? Moisés, quando Deus fala com Moisés na sarça, a sarça queimava, né? A sarça queimava, tanto é que ele fica curioso e chega perto, quer saber coisas que nós conhecemos para mostrar o que ele estava fazendo. Glória a Deus. Bom dia, Gê. Paz do Senhor. Deixa eu ver. Nós vemos aqui também, nesses 4 versículos que a gente leu, o cumprimento da promessa de Atos 1, o 5, verso 5 e verso 8, que diz o quê? Pois, de fato, João batizou com água, essa frase é de Jesus, né? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então agora está acontecendo. Lembra? Jesus fala para eles ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Foi uma ordem que precisava ser obedecida e foi também uma promessa. E agora ela está sendo cumprida, quando o Espírito Santo é derramado no momento da... Deus ama a festa. Ele ama se alegrar conosco e eu acho interessante que ele faz uma entrada triunfante ali, naquela sala, né? Aquilo atraiu as pessoas que estavam próximas, que estavam ao redor daquele lugar. Eles ouviram o barulho e eles foram até lá para saber o que estava acontecendo. A expectativa da criação de uma nova era é cumprida. Uma nova era está acontecendo. O ministério público de Jesus só se iniciou depois da descida do Espírito Santo sobre ele. O ministério público da igreja só teve início depois da descida do Espírito Santo sobre a mesma. A descida do Espírito Santo é capaz de mudar vidas, assim como foi na igreja primitiva. Então, olha só, gente, Jesus é nosso modelo em tudo. Se ele, o Pai, fez questão descendo sobre ele como forma de pomba, em forma de pomba, um sinal. Depois, em Pentecostes, as pessoas veem como línguas de fogo, ouvem o barulho, o som de um vento impetuoso. Deus fazendo questão de mostrar para os homens, olha o que eu estou fazendo. Jesus só foi enviado, seu ministério iniciou depois desse acontecimento, depois de ser revestido de poder. E olha só, bom dia, Catinha, bom dia, Ju, bom dia, cheio do Espírito Santo. Ele é enviado para onde? Ele é enviado para ser tentado, ele é enviado para o deserto. A igreja está vivendo um momento de perseguição, eles estão sendo acusados de ter roubado o corpo de Jesus e ficar falando que Jesus ressuscitou. Eles estão sendo perseguidos, ameaçados de morte. Mas você percebe como Deus trabalha indiferente da circunstância.
do reino de Deus, ela é diferente das circunstâncias que nós estamos vivendo na terra, das coisas que nós estamos vendo. Querido, Deus não está limitado às circunstâncias que nós temos vivido. Ele não está limitado às guerras que estão acontecendo nos nossos dias, nem às circunstâncias que nós estamos vivendo na nossa nação. Ele não está limitado à sua situação física, à sua saúde debilitada, à sua situação financeira. Deus é Deus. O plano, o propósito da circunstância que você está vivendo. Como pode essas pessoas viverem esse momento tão marcante, tão especial, diante de uma perseguição? Você imagina viver tudo isso dentro do cenáculo, onde a gente vai ver que depois Pedro se levanta e faz um discurso poderoso, tão claro, com tanta revelação. Mas ele estava sendo perseguido. Tudo isso passou, que eles voltaram para suas casas, talvez saíram escondidos. Você percebe como a realidade do reino é muito diferente da realidade do que muitas vezes nós estamos vivendo? Porque Deus é Deus. Deus não está limitado às nossas circunstâncias. Então confia, creia, fique firme. Não coloca Deus na caixinha. Não impeça Deus de agir. Confia. Amém? Depois dele receber o Espírito Santo, o ministério dos apóstolos, os discípulos de Cristo, começou depois desse acontecimento. Por que que o nosso tem que ser diferente? Por que que a gente não precisa do Espírito Santo? Como a gente vai conseguir seguir em frente sem a presença do Espírito Santo? Sem esse derramar, né, do Espírito Santo? Porque eu creio que todo aquele que entregou sua vida para Jesus já tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos de um revestimento pelos encarcerados para fazer aquilo que Deus vai mandar a gente fazer. Olha só, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus o autorizou a pregar o reino de Deus, a demonstrar poder para curar os enfermos, a expulsar os demônios e a proclamar libertação aos cativos. A gente vê isso lá em Lucas 4, do 14 ao 29 e Mateus 4, 23. O Espírito deu à igreja, que sou eu e você, a igreja primitiva e a igreja dos nossos dias, o quê? Autoridade e poder para pregar o evangelho, para anunciar libertação, para anunciar que há cura, que há resposta para a causa das pessoas. Jesus, esse poder está nele, no nome dele. Nós só precisamos usar. Outra evidência, outra manifestação. Nesse primeiro momento do derramar do Espírito, ele refere-se a uma linguagem desconhecida dos falantes, mas conhecida dos ouvintes. Olha que loucura, que doideira. Isso é conhecido como glossolalia, que é a capacidade de falar uma língua desconhecida e nunca aprendida pelo falante. Olha que coisa linda, gente. Eles começaram a falar na língua daqueles povos que estavam ali, dos visitantes que estavam em Jerusalém, porque as 14 nações estavam representadas ali. Tinha povos ali de 14 nações. Você vai contando aqui os lugares, descrito aqui em Atos 2 mesmo, nas minhas contas deu 14. Você pode ver que aqui no verso 5 diz assim, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Será que a Bíblia está exagerando? Será que a Bíblia está aumentando? Deus preparou o momento exato. Deus preparou o momento certo. A cidade estava cheia de visitantes, visitantes de várias nações. E aí Deus derrama do Espírito sobre os dele. Não teve como esconder, não teve como fingir que não estava acontecendo. Todo mundo ficou sabendo. E aqueles homens falam a língua daqueles povos. Olha que interessante, né? Isso é maravilhoso. Eu um dia ouvi um testemunho, achei muito legal e eu entendi melhor esse primeiro momento. Diz que estava tendo uma reunião, né? De alguns adoradores, eles estavam reunidos
Foi até a Ana Paula Valadão que contou esse testemunho. Eu vi isso há muito tempo, numa reunião do Diante do Trono ali, com uma reunião pequena, e eles estavam ali buscando a Deus, se preparando para o trabalho que iam fazer, e tinha no meio deles uma missionária que estava pedindo de Deus uma resposta. E ali, uma pessoa ali no meio deles começou a falar exatamente a língua da tribo que essa missionária precisava voltar. Ela estava buscando de Deus se deveria voltar, se Deus tinha chamado, era o tempo de voltar para aquele lugar. E aquela pessoa falou na língua daquele povo. E Deus falou com ela e deu a resposta que ela precisava. Vocês entenderam como esse primeiro manifestar, derramar do Espírito foi só para aquele tempo? Isso não pode acontecer hoje também? De repente você tem lá na sua igreja um visitante que você não sabe. Numa reunião de oração, um visitante que já esteve em outros lugares, já esteve com outros povos. E Deus usa alguém lá para falar na linguagem daquele povo que só aquela pessoa vai entender. Olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa. É por isso que eles ficam surpreendidos. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha que coisa linda. Estavam ali, talvez por curiosidade. E aí Deus começa a falar das grandezas dele para essas pessoas, gente. Que coisa maravilhosa. Em algum ponto, no desenvolvimento da igreja, houve uma evolução no falar em línguas para a língua dos anjos, que é a linguagem da oração, né? Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 13, só o verso 1, né? Você quer entender sobre os dons do Espírito? Tá aí, ó, 1 Coríntios, né? Olha só, Paulo tá falando aqui, a igreja de Corinto, no verso 1 do capítulo 13, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Olha só. Paulo explica a absoluta necessidade do amor, define a essência do amor em 1 Coríntios capítulo 13 e contrasta as perfeições eternas do amor com as imperfeições temporais dos dons. Queridos, a partir desse momento que eles são cheios do Espírito Santo, nesse primeiro momento eles falam uma língua desses povos que estavam ali. Através de permanecer buscando a Deus, permanecer cheios do Espírito Santo, orando, eles passam a falar a língua dos anjos, que é a linguagem da oração secreta, né? Falar em línguas, na língua dos anjos, que ninguém entende, mas Deus entende. Deus interpreta. É uma linguagem que o próprio Espírito dá para cada crente, para que você fale em segredo com Deus, para que você fale em mistério com Deus, coisas que só Ele entende. E o Espírito Santo, ele interpreta a nossa real necessidade e leva até Deus. Amém? É muito profundo isso. Você pode ler aí 1 Coríntios capítulo 14. Paulo vai falar o capítulo inteiro da importância do falar em línguas. Falar em línguas edifica a sua própria vida, irmãos. Por isso a igreja não deve deixar de falar em línguas. Por isso você deve buscar, tirar um tempo
para falar em línguas, só orar em línguas, adorar em línguas, cantar em línguas, porque você está edificando a você mesmo. Não tem sentido que eu estou falando, mas tem sentido no teu secreto você falar em línguas, você orar em línguas, você cantar em línguas. Então gaste tempo orando em línguas, querido, você edifica a sua própria vida. Claro, você está com outras pessoas, você pode falar em línguas, Deus pode manifestar o dom da interpretação, que já é outra graça, outra bondade de Deus para com a igreja. Você percebe a criatividade de Deus. Você percebe como Deus ele é generoso do seu povo. Quem foi cheio do Espírito Santo nesse momento, quem recebeu o Espírito Santo nessa festa foram os discípulos de Cristo. Aqueles que ainda não entendiam, não conheciam, precisavam passar a conhecer para depois receber o derramamento do Espírito Santo. A gente percebe o quê? Que é um processo contínuo, né? Passaram a falar em línguas. Indica um processo contínuo, ou seja, a igreja continuou falando em outra ensinar. Falar em línguas é uma ferramenta, é um presente, porque dom quer dizer presente, é um presente para a igreja, mas é uma ferramenta de edificação. Então não despreze. Se você já foi selado com o Espírito Santo, já recebeu essa graça de falar em outras línguas, fale muito. Fale muito. Ore horas e horas em línguas. Aí pastores que tiveram tempos de consagração só orando em línguas. E como o ministério dessas pessoas foi edificado. Como o ministério dessas pessoas rompeu, foi transformado através desse tempo de oração em línguas. Sabe, ore em línguas. Paulo lá em 1 Coríntios 14 vai explicar que você fala essa língua que o Espírito Santo colocou na sua boca, mas sabe, na sua razão, você não perde o sentido, você não fica inerte ao que está. Não, você está atento, você está ouvindo seu filho falando lá na sala, a televisão ligada, o rádio, a música que está tocando na rua. A sua mente está sã. Então não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa do reino. É algo do reino que Deus quer trazer para a sua vida, é um presente que Deus está derramando. E nesse momento, a igreja do Senhor, ela recebe o derramar do Espírito, ela é cheia do Espírito Santo. Esse derramar é o fruto desse enchimento do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos é a primícia que Deus deixou para mim e para você, para nós entendermos das grandezas dele e como ele é criativo no seu mover, no seu agir. Por isso, quando você for ler Atos dos Apóstolos, e eu espero que você esteja lendo, não lendo somente aqui comigo, mas aí no seu devocional você esteja lendo, você leia com alegria, você leia com expectativa, porque nós vamos falar de coisas gloriosas aqui em Atos. Coisas maravilhosas que os apóstolos fizeram. Gente, em todo sentido, seja na morte dos mártires, quando a gente abordar sobre Estevão, né? Gente, morrer daquele jeito, vendo Jesus na sua glória, se levantando, não é uma coisa simples, não é uma coisa comum. Vendo os enfermos sendo curados, não são coisas comuns. E o Senhor está te chamando para viver coisas sobrenaturais. Jesus, se prepara. Não fica de cabeça baixa pensando, ai, mas tá tudo tão difícil, as coisas... Tá mesmo, tá difícil, tá tudo horrível, as notícias são péssimas, mas olha para a glória, olha para Jesus, olha para as Escrituras, porque você vai ter esperança e expectativa das grandezas que Deus ainda vai fazer, porque Deus não morreu, Deus não está morto, Deus está vivo. E ele continua sendo o mesmo. Olha a circunstância que os apóstolos estavam vivendo nesse momento. Lembra? Eles estavam vivendo perseguições, acusações. Mas isso não impediu que Deus fizesse o que tinha que fazer. Que Deus se derramasse dessa maneira tão gloriosa sobre os seus filhos. Então enche seu coração de expectativa. Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida.
Ele vai fazer grandes coisas na sua história, na minha história, na história da igreja. Eu creio que ele diz que a igreja, quando ela for arrebatada, na eternidade, ela vai poder contar as coisas gloriosas que foram feitas através dela. A igreja sou eu e você. Nós damos continuidade ao livro de Atos. E o que está sendo escrito acerca de você? O que os anjos estão escrevendo acerca de você? Andréia, a pastora Andréia fez isso. E ela orou, e ela clamou, e ela lutou, e ela aplicou as escrituras. E o que? Olha a pastora Simone, ela ficou firme, ela perseverou, e Deus operou. Eu fico emocionada de pensar o que os anjos estão escrevendo a nosso respeito. Não fique parado, não fique desanimado, desanimada. Não para, fica firme, permanece fiel. Se você está abatido, entristecido, cabisbaixo, para tudo agora. Fala com Jesus. Realidade do Evangelho. Eu quero estar na realidade do Evangelho. Me mostra o que o Senhor está fazendo agora. Me mostra qual é a realidade do céu nesse momento. Porque é isso que eu quero. É nessa dimensão que eu quero viver. Sai dessa dimensão terrena, querido. Entra na dimensão celestial, nas dimensões de glória, nas dimensões das Escrituras e permanece aí. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Permanece intervindo através da sua adoração, através da sua intercessão, através dos atos proféticos que Deus coloca na sua vida, que Ele manda você fazer. Permanece nesse lugar. Porque é esse lugar que Jesus conquistou na cruz para nós. Amém? Eu quero orar por você, quero encerrar essa live, que nós já deu meu tempo aqui e não quero me estender mais. E em nome de Jesus, quarta-feira estarei aqui de volta com o pastor Moisés, né, que é lá do Rio de Janeiro. Ele é um dele, irmãos, que ele fique bem à vontade, que ele derrame sobre nós tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? E em nome de Jesus, eu quero orar por você e desejo que Deus abençoe o seu final de semana. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço o coração dessas pessoas que estão comigo aqui e as que vão assistir depois, mas o Senhor conhece. Muda as circunstâncias delas. Muda, Senhor. Se elas estão abatidas, com medo, entristecidas, perplexas de tanta má notícia, Senhor, tira essas pessoas desses lugares, tira elas, Espírito Santo, dessas dimensões de morte, de dimensões de derrota, de vergonha, de dor, e leva elas para as regiões celestiais, para estarem assentadas contigo nesse lugar, ao lado de Jesus. Senhor, que elas possam ver a realidade do céu, que elas possam ver Santo, e que elas possam viver as grandezas do que o Senhor quer fazer, do que o Senhor está operando na vida delas. Cada cristão, Senhor, onde quer que ele esteja, ele é um representante do teu reino, que eles sejam agora revestidos de poder, Senhor, que o derramar do teu Espírito seja sobre eles, onde quer que eles estejam nesse momento, onde quer que essa live for, Senhor, essas pessoas que estarão assistindo, que elas sejam cheias, não há limite para o teu agir. Derrama, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Traz as manifestações dos dons sobre a vida dessas pessoas. Aqueles que estão frios, abatidos, sejam renovados em nome de Jesus. Que haja o derramar do teu Espírito, Pai, em cada uma dessas vidas. E muda as circunstâncias. Muda, Senhor, a realidade do que eles têm vivido, Pai. Que eles não fiquem, sejam renovados agora, em nome de Jesus, e sejam, Senhor Deus, cheios do Espírito Santo, e que o Senhor os use para a glória do teu nome. Pai, nós sabemos que o reino, o evangelho, os dons, não é só trabalho, não é só peso, não é só carga, mas é alegria, é poder de Deus, é graça de Deus sobre a vida de cada servo, cada serva, Senhor. Derrama sobre eles, que eles possam testemunhar das tuas grandezas, para que eles possam falar do teu amor. Pai querido, que esse fogo do Espírito
queime no coração deles dia após dia, até dormindo, Senhor, eles sejam renovados, eles sejam fortalecidos, eles sejam ativados pelo Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A ser, mas eu tô sentindo o fluir do Espírito, é como um transbordar assim dentro do meu coração, e eu creio que é isso que você está sentindo também. E é isso que eu quero que você sinta em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está vivo, ele é presente, é o nosso amigo fiel, e ele está aí com você. Você que pode, largue tudo, vai orar em línguas, glorifique a Deus, dê vazão para o Espírito Santo. Você que não pode, guarde tudo isso para o momento que você puder e fale sobre mim, como o Senhor fez lá em Pentecostes, como o Senhor fez com os discípulos lá no capítulo 2 de Atos. Vem sobre mim, me enche, me faz transbordante, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. A Marcinha escreveu: muitas são as aflições do justo, mas em todas o Senhor nos faz vencedores. É verdade, é verdade. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um bom final de semana. Esse final de semana, amanhã à tarde, sábado, 5 horas, eu vou estar na igreja da pastora Simone. Eu não tenho o número agora, pastora Simone. É ali na Conselheiro Carrão, bem pertinho da Cantagalo. Igreja Um Só Caminho. Eu vou estar postando aí nos meus stories de novo o folder, então você pode ver. Então manda mensagem pra gente, eu te passo o endereço direitinho. É uma reunião de mulheres, vai ser uma bênção. Eu creio no derramar do Espírito Santo ali também. Estou com uma expectativa. 1203, Igreja Um Só Caminho, é uma reunião de mulheres. Nós vamos estar lá adorando ao Senhor, recebendo uma palavra do coração de Deus e recebendo o amor lá das mulheres da Igreja Um Só Caminho, Então você que quer estar conosco já está convidada, tá bom? As mulheres aí. E domingo nós temos culto lá na Ramá às 10 horas da manhã, reunião da família, um culto de celebração para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigada, pessoal, pela intercessão. Nós fomos até o final. Toda hora a mensagem continua aqui. Deus te abençoe, queridos. Bom dia.